Oi, gente! Estamos aqui de Papo pro Mundo! Eu sou a Eli! Eu sou o Rafael! Ô, minha gente, mais um ano chegando no fim, 2024 aí, dando tchauzinho daqui a pouco. Só que ele ainda não acabou e eu tenho certeza que você tá pensando: o que eu vou fazer nas minhas férias? Será que tem novos destinos pelo Brasil e pelo mundo que eu ainda não conheci? Deve ter gente aí já de malas prontas, hein, Elis? Muita gente já se programou, mas se você não se programou, ainda dá tempo, não dá, Rafa? Pois é. Porque a gente hoje teve uma ideia incrível, que foi trazer um turismólogo, uma pessoa especialista, para te dar ótimas dicas e ideias de viagem, Exatamente. Não é, Rafa? Ele vai muito além, ele vai falar sobre a capacidade turística do Brasil, né? Vai falar sobre novos destinos que nem você deve saber. É isso aí. Então, para a gente falar desse assunto, trazemos o turismólogo Ronaldo Leal. Seja bem-vindo, Ronaldo. Seja bem-vindo, Ronaldo. Olá, obrigado. Um prazer enorme aqui com vocês. O prazer é nosso, né, Rafa? Você tá falando de onde, Ronaldo? Eu tô em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Oh, delícia! Temos um mineirinho aqui de entrevistado hoje. Muito bom. Minas, né? Vamos começar, já que você mora em Minas. Minas tem muito atrativo, um atrativo turístico, né? Muita gente gosta de ir para Minas, né? Eu sou suspeito para falar, né? Eu sou aquele mineiro bem barrista, né? Então, se for para falar de Minas Gerais, dá para fazer um episódio inteiro de podcast só falando sobre Mas, de fato, aqui não falta, né? Opções, cachoeiras, história, ecoturismo, temos de tudo um pouco por aqui, né? Como é que está o potencial turístico aí do Brasil, Ronaldo? O que você pode falar para a gente? Do Brasil? Brasil como um todo. Então, Brasil, assim, eu enquanto turismólogo e pesquisador, estudioso da área, tenho boas perspectivas, confesso. Assim, acho que estamos desenvolvendo bem, estamos caminhando, chegaremos num lugar bacana aí. Hoje em dia, assim, né, se a gente for analisar o contexto pós-pandêmico, o Brasil é um dos países que mais tem que melhor tem desenvolvido o seu turismo aí no cenário pós-pandemia. A gente estava ali um pouquinho devagar no pré-pandemia, mas ainda assim, né, num ritmo bacana, num ritmo bem interessante. Mas o pós-pandemia trouxe algo positivo para a gente, sabia? O que ele trouxe de positivo para a gente? Então, apesar de ainda estarmos ali no 26º como o país mais competitivo no turismo, de acordo com o ranking feito recentemente, né, pelo Índice de Desenvolvimento de Viagens e Turismo do Fórum Econômico Mundial, nós estamos na 26ª colocação, mas de todas as 30 primeiras colocações, o Brasil é quem tem o melhor crescimento entre todos eles. A gente está com 3,3% de crescimento em relação aos números de 2019. Nossa. Então, estamos crescendo mais do que os demais, mais do que os Estados Unidos, Espanha e Japão, que estão ali no primeiro, segundo e terceiro lugar. Uau! E a que se deve isso? Olha, se deve principalmente ao investimento, né, que a gente tem retomado, mas fundamentalmente ao turismo doméstico. Nosso turismo ele é majoritariamente um turismo doméstico, né? A gente viaja internamente, é a nossa principal forma de viajar, e o Brasil é muito grande, né? Se a gente for comparar, estados brasileiros são do tamanho de países europeus, por exemplo. E aí o nosso fluxo é muito significativo entre pessoas viajando dentro do próprio estado ou do próprio país, o que contribui muito significativamente para esses números cada vez mais crescentes aqui do Brasil, né? Fora que a gente deve ter muita coisa bonita para ver nesse Brasil, né? Sem sombra de dúvida, né? O Brasil é o país continental, né? Então tem destino para todos os gostos, né? Se você gosta de praia, tem praia. Se você gosta de montanha, tem montanha. Se você gosta de natureza, tem natureza. Se você gosta de cidade, tem cidade. Enfim, tem turismo para todos os tipos de gostos, né? Para esporte radical, para tudo, né? Ô, Ronaldo, está aumentando o número de estrangeiros vindos para o Brasil, quer dizer, vindo para o Brasil, além do próprio brasileiro viajando no Brasil. Tem muita gente de fora querendo conhecer o Brasil?
Então, tem crescido, inclusive a Embratur, né, a atual gestão da Embratur tem investido muito significativamente no marketing internacional do Brasil. Era algo que estava relativamente, não parado, mas estava com um ritmo um pouco menos acelerado. E essa atual gestão da Embratur, ela tem investido muito significativamente. Inclusive, recentemente eles estiveram em vários países aí fazendo uma circulada, promovendo o nosso destino. Isso já tem reverberado positivamente no nosso cenário. É claro que o Brasil ainda tem muito a crescer, ainda tem muito a se desenvolver, o nosso potencial está longe de ser explorado ao nível que poderia ser, mas estamos caminhando, não nos passos que poderia estar, mas estamos caminhando. Eu vou fazer Estou com um olhar positivo. Vou fazer uma pergunta assim, um pouco pontiaguda. Por que é tão caro ainda para o brasileiro conhecer o próprio Brasil? Rafa, eu acho não. A minha opinião é que, na verdade, viajar no Brasil não é tão caro. Polêmico, né? Depende do bolso. Na verdade, o nosso poder de compra é que ainda é pequeno, sabe? Então, assim, a gente virou um consenso falar, né, que viajar para o exterior às vezes é mais barato do que viajar para o Brasil. É um ledo engano. São poucos os países em que a viagem fica mais barata, muito em detrimento da moeda, né, ser mais desvalorizada. Viajar no Brasil é relativamente equiparado, né, a outras viagens domésticas de outros países, só que, infelizmente, o nosso poder de compra ainda é muito baixo. E a gente ainda tem uma infraestrutura de conexões, principalmente aeroportuária, muito deficiente, o que faz com que a gente dependa ainda muito do automóvel, né, para se deslocar, o que inviabiliza, na verdade, deslocamentos para cidades mais longes. E aí, se você for depender do avião e a cidade para a qual você está indo não tem um aeroporto próximo, acaba inviabilizando. Então, o que encarece, né? Porque não é só viajar de carro, né? Você às vezes precisa de viajar de avião, chegar no destino, alugar um carro ou pegar um ônibus para chegar onde você quer chegar. E isso acaba somando aí pouco a pouco dentro do custo da sua viagem, né? Então, isso acaba encarecendo. Mas olha, o brasileiro não, o turismo internacional, o mundo, tem cada vez mais buscado destinos próximos. E isso é uma característica do brasileiro. A gente tem feito cada vez mais. A gente tem cada vez mais segmentado as nossas férias, partido das férias, né, em 2, 3 férias. 15 Antes a gente dias, tirava né? 30 dias direto, né? Hoje a gente tira 15 e 15, cada vez mais comum isso. O que tem contribuído muito significativamente para a gente fazer mais de uma viagem por ano. O que acaba fazendo com que a gente tenha ali uma viagem mais longa e mais distante e outras viagens mais curtas, ou no segundo período de férias, ou naquele períodozinho de feriado prolongado e tudo mais. Final de semana também. Exato. Então, essas viagens mais curtas acabam sendo mais baratas, acaba também, consequentemente, fazendo a gente viajar mais, isso movimentando mais a economia, consequentemente, o setor do turismo acaba ganhando mais com isso, e mais incentivo vai gerando, e o turismo vai aumentando. Então, a gente tem essa característica aí. Mas, assim, Rafa, viajar para o Brasil não é tão caro. A gente aqui não está com dinheiro suficiente para pagar. Entendi. Você comentou que é difícil viajar, né? Às vezes é longe e tal. Se a gente pensar na Europa, tem muito trem, né? E as pessoas conseguem se locomover através dos trens. Então, isso facilita muito. Infelizmente, aqui no Brasil, fica um pouco mais difícil, né? É algo que ainda tem que se investir ainda muito, tem que se investir ainda, porque realmente dificulta, né? Encarece. Esse modal ainda precisa ser muito explorado no Brasil, o trem, né? É isso aí. Não tem muita conectividade, né? Os transportes são muito isolados, né? O avião não conversa com o ônibus não conversa com o automóvel não conversa com o trem. Ao passo que, se a gente conseguisse, né, criar possibilidades em comprar um pacote aéreo que já interligasse com um destino que está um pouco mais longe de um aeroporto, por exemplo, facilitaria muito o processo, né? Porque você precisa de comprar primeiro uma passagem aérea, depois ou alugar um carro, ou comprar uma passagem rodoviária.
enfim, né, vai só crescendo aí o tanto de produtos que você precisa de comprar para poder, no fim das contas, fazer uma viagem, né? Talvez seja isso que encareça o tal do turismo. Pode ser esse um dos fatores. Ô, Ronaldo, os hotéis no Brasil, você acha que eles têm boa qualidade, assim, já têm capacidade de receber bem as pessoas, inclusive estrangeiros, né? Assim, Como é que está a qualidade do turismo para o brasileiro e para o estrangeiro, para o próprio turista? Como é que está a cidade de uma forma geral aí no Brasil? A gente está receptivo? Então, eu trabalho também, tenho uma empresa de consultoria na área de turismo, né? E essa empresa ela presta consultoria para destinos turísticos do Brasil inteiro. E um dos principais desafios que a gente encontra nesse Brasil como um todo, e assim, a mesma coisa se repete no norte, no sul, no sudeste, em qualquer lugar, que é justamente a dificuldade da qualificação da mão de obra. Primeiro que a gente ainda tem pouca mão de obra bem qualificada para o turismo e nós também temos pouco incentivo para a qualificação. Na semana passada mesmo, eu tive a oportunidade de ministrar um curso de técnicas básicas de camareira e era para uma turma exclusivamente de imigrantes. Então tinham pessoas de várias partes do mundo e que hoje vivem aqui no Brasil. E uma rede de hotéis com a OIM, que é a Organização Internacional para as Migrações, se não me engano é esse o nome, é um braço da ONU aqui no Brasil, que trabalha especificamente com as migrações. Eles criaram essa iniciativa e um dos cursos a serem oferecidos por esses imigrantes é justamente o de camareiros, né? E era uma turma com 25 pessoas. Dessas 25 pessoas que estiveram na turma, na segunda e na quarta-feira dessa semana, nós tivemos um feirão de contratação dos hotéis aqui de Belo Horizonte que ficaram sabendo dessa qualificação e já quiseram pegar essas pessoas para trabalhar. Então, muito provavelmente, boa parte das pessoas que fizeram esse curso já vão sair empregados. Já terminamos o curso na semana passada e já vão estar empregados. Isso, para mim, é um reflexo muito significativo da ausência da mão de obra qualificada, sabe? A gente ainda precisa da qualificação no setor do turismo e precisa de investimento, né? A gente tem uma demanda, mas não está havendo o investimento necessário para qualificar as pessoas, para incentivar as pessoas mesmo, né? A trabalhar com o turismo, a compreender mesmo o que é turismo. E isso não é só na mão de obra qualificada ali da linha de frente, digamos assim. É muito comum aqui no Brasil, e isso assim, é uma dor de turismólogo, acho que não é uma dor só minha, que muita gente, e é muito comum a gente ouvir muitas pessoas falarem assim, quando eu aposentar, eu quero abrir a minha pousada. Como se abrir uma pousada fosse um motivo para descanso, né? Como se não tenho compromisso, vou abrir uma pousadinha e não vou ter tanto trabalho, e vai ser tudo legal. E, na verdade, isso acontece muito. Muitas pessoas aposentam e abrem, de fato, uma pousadinha e não tem um preparo prévio para, de fato, abrir essa pousadinha. E aí a gente vê muitos estabelecimentos de hospedagem com um grau de informalidade muito grande, o que, de certa forma, acaba contribuindo para que o turismo não tenha a qualidade que poderia ter. Assim. O Brasil ele apresenta esse potencial muito gigantesco, mas a gente ainda peca muito na qualidade de prestação dos serviços, principalmente quando a gente compara o Brasil com outros destinos já mais maduros, né? Principalmente destinos da Europa, já mais tradicionais, consolidados, que já vêm lidando com essa atividade há muito mais anos do que nós também, né? Você pegou num ponto, esses aplicativos, que eu não vou mencionar o nome, mas que oferecem hospedagem, eles mais ajudam ou atrapalham no turismo do Brasil? Então, aí estamos lidando com polêmicas, né? A gente tem os dois lados da moeda. Esses aplicativos, por exemplo, eles podem contribuir ao ofertar possibilidades de hospedagem que atendam a demandas e características de pessoas que são muito específicas. E até oferecendo um valor
muitas vezes mais acessível para as pessoas, e até muitos destinos turísticos, os hotéis eles são concentrados nas áreas turísticas, né, nos grandes centros turísticos ali dos lugares. E esses hotéis que ficam nesses grandes centros turísticos acabam sendo mais caros pela localização. Esses aplicativos acabam contribuindo para que você tenha a possibilidade de se hospedar em lugares mais afastados e, consequentemente, se deslocar para a cidade pagando menos na sua hospedagem. Esse é uma vertente que pode contribuir. Por outro lado, a gente realmente tem uma questão aí que é muito complicada, porque a gente não tem acesso aos números dessas plataformas. E não dá para fazer a gestão do turismo sem os números. Os números são muito importantes para a tomada de decisão, para o planejamento, para questões estratégicas. Isso acaba dificultando um pouco esse processo. A gente não sabe quais bairros hospedam mais, qual quantidade de hóspedes estão tendo ali. Isso é uma questão. A própria questão de geração de imposto também, né? Fica tudo muito incerto ali. Boa parte das cidades turísticas tem o que a gente chama de ICMS turístico. E aí, os hotéis, por exemplo, pagam lá 2%, 3% da hospedagem, pagam ICMS turístico, que é revertido para a infraestrutura turística das cidades, né, para os serviços e tudo mais. Essas plataformas a gente não tem essa possibilidade, né? Então, fica nessa questão também da ausência de arrecadação. E aí, por exemplo, Barcelona é um exemplo que essas plataformas de aluguel por temporada trouxeram uma problemática muito grande lá para eles, e aí se cunhou até um termo que tem sido debatido na área do turismo, que é a turismofobia. O que aconteceu em Barcelona? Boa parte do centro turístico estava sendo alugado, as residências estavam sendo alugadas para turistas. Consequentemente, foi sendo mais lucrativo para os donos desses apartamentos alugar para turista do que alugar para morador. Por quê? O morador pagava, sei lá, $10 por mês, o turista pagava $30 por mês, o rendimento, né, alugando para o turista. Consequentemente, eles deixaram de alugar para o morador local e começaram a alugar para o turista, o que fez com que a população de Barcelona, que já fazia, né, o centro ser o que é o centro, deixassem de morar lá para ir morar em regiões mais afastadas, o que gerou uma especulação imobiliária muito significativa e o que gerou uma insatisfação muito grande no morador. E aí foi justamente por essa falta de controle mesmo que o poder público, que faz a gestão do território como um todo, foi deixando de ter, e a coisa vai acontecendo meio na gravidade, né? E aí, quando a coisa vai acontecendo por gravidade, a gente não tem tanto controle, o que pode gerar, de certa forma, algumas problemáticas dentro dessa questão como um todo, né? Ô, Ronaldo, agora vamos falar um pouco de destino, né? Porque Exato. esse pessoal que está nos assistindo, nosso grande público aqui, nosso grande público, Pois né, é. Rafa? Ele está muito interessado em saber, assim, umas dicas, lugares novos. O que você tem de novos novidade para passar para a gente de destinos. destino turístico aí? E tem muitos que a gente já conhece, né? Rio de Janeiro, não é? As praias e tal. O que tem de novo? O Nordeste? Olha, o que tem de novo? Então, nós temos algumas tendências no turismo, né? E aí o que tem de novo vai depender do seu interesse. Você gosta mais de praia, você gosta mais de montanha, enfim, né? Fala um pouquinho, Ronaldo, de cada. Fala da praia, fala do campo, e aí a gente. A gente monta o quebra-cabeça. E aí esses novos destinos, que ainda são desconhecidos, eles estão acompanhando uma tendência que é muito grande no turismo, que as pessoas têm chamado de JOMO, que é Joy of Missing Out, e é a alegria de perder. Porque o turismo, via de regra, ele acontece o que o pessoal chama de FOMO, que é Fear of Missing, que é o medo de perder alguma coisa. Você quer fazer tudo o que tem para fazer, porque eu não posso dormir, porque se eu dormir, eu não vou conhecer tal lugar, não vou fazer tal coisa. Então, na minha viagem, eu tenho que ficar ali à disposição 24 horas para fazer tudo.
E a gente tem uma tendência no turismo, é que as pessoas começam a enxergar o destino como um espaço mesmo de relaxamento. E tá tudo bem eu dormir até as 10 da manhã e perder um atrativo que talvez eu teria que conhecer às 8. Então, essa é uma tendência que tem sido muito, muito crescente no turismo, e esses destinos que eu poderia citar aqui de referência para vocês estão muito atreladas a esse JOMO, né, que é a alegria de perder. Assim. São destinos mesmo para você se conectar com o lugar e se conectar consigo mesmo, né? Sair de casa para se conectar com coisas. Bacana. Muito mais do que só ver as coisas. Isso é bom, hein? Então, a gente foge mesmo desses grandes centros, a gente foge mesmo desses destinos mais tradicionais, inclusive o turismo de massa é algo que está totalmente fora, né, da perspectiva. E aí, por exemplo, se a gente for falar em destinos de, sei lá, por exemplo, praia, a gente tem um destino que chama Galinhos, não sei se vocês já ouviram falar, que fica no Rio Grande do Norte. Olha aí. Fica a 160 quilômetros de Natal. Né? Galinhos é composto lá por vilarejos rústicos que tem ali uma calmaria como a principal característica desses espaços. Então anotem aí. Já anotei. Pessoal, vai começar. Anota aí, pega o bloquinho e anota que vamos começar a falar de destinos turísticos inusitados, inéditos para Galinhos, então, é Natal, né? A pessoa chega no aeroporto de Natal e vai para Galinhos, pega um carro. Fica ali a 160 quilômetros. É um destino que realmente você vai encontrar uma infraestrutura, digamos que rústica mesmo, né? Porque não tem essas grandes infraestruturas das grandes praias, dos grandes centros, mas você certamente vai conseguir praticar lindamente ali a alegria de perder, sabe? Você não vai se preocupar em ter que fazer as coisas. Se você de fato se conecta com o destino, acho que o mais fundamental do turismo é que você consegue se conectar com as pessoas do lugar. Então você acaba de fato vivenciando a cultura daquele lugar, participando mesmo do processo, sem aquela loucura toda, né, que a gente vê aí nos grandes centros, nas praias que no verão ficam lotadas, você fica brigando ali por um espaço na areia, paga caríssimo por um guarda-sol, uma cadeira, enfim. É uma infraestrutura, então, e eles têm infraestrutura já para receber o turista lá em Galinhos? Tem uma infraestrutura, sim, uma infraestrutura mais simples, digamos, se for comparada com grandes centros, mas de qualidade. Oferecem uma boa qualidade dentro da possibilidade de hospedagem e também de consumo na própria praia. E qual é a melhor época para ir para Galinhos, por exemplo? Verão. Né? Verão é sempre a melhor época. Mas assim, né? Se a gente for falar em Rio Grande do Norte, dá para curtir uma praia o ano inteiro, basicamente. Né? 30 graus o ano inteiro, não é isso? Então, tranquilamente, qualquer época do ano, você vai estar bem servido lá. Qual que é o legal de Galinhos? Qual que é o legal? Olha, o legal mesmo para mim, assim, eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de ir se conectar com as pessoas, sabe? Então, a possibilidade de você ir e estar num lugar que você vai de fato descansar. Acho que as pessoas têm cada vez mais buscado as férias como uma perspectiva do descanso, né? Então é um excelente lugar para descansar. É uma praia virgem? Como é que é Galinhos? Assim, ela é inexplorada, tem poucas pessoas, é um pessoal mais de vila, um vilarejo. Tem vários vilarejos ali, na verdade. Então você vai escolher um ali e, assim, é realmente uma água transparente, quente. Água transparente, quente, azul, daquele jeito, assim, né? Que a gente gosta mesmo. E qual outro destino? Vamos lá. Vamos para uma montanha agora. Lá. Olha, tem um outro destino que eu acho muito legal, que ele é Domingos Martins. Fica no Espírito Santo. Olha. Diferente das praias do que a gente poderia citar lá no Espírito Santo, Domingos Martins, ele fica na região das Montanhas Capixabas. Ele tem uma parte lá, né, que é chamado Parque Estadual de Pedra Azul. Só que a questão da natureza nem é tanto o palco principal de Domingos Martins. É um espaço assim que traz um ar meio de serra, né? Como se você meio que se sente ali
como se tivesse em Gramado, tem aquele ar de Gramado, sabe? Mas com uma autenticidade muito grande, um contato com a população muito legal e sem esses grandes fluxos na alta temporada, sabe? Então, se fosse assim, por exemplo, né, estivéssemos no inverno e eu tivesse que escolher um lugar para ir hoje, certamente Domingos Martins estaria entre os meus principais destinos de escolha ali, porque justamente é um destino ainda pouco explorado, conta com uma infraestrutura hoteleira de dar inveja em qualquer centro turístico muito reconhecido, assim. Tem uma hotelaria muito legal, com uma infraestrutura muito boa e atende a todos os públicos, desde aquele que quer pagar mais caro e desde aquele que não tem tantas condições de pagar pelo luxo. Então, e a gastronomia? E é fácil de chegar em Domingos Martins? Fácil de chegar também. Não sei exatamente quantos quilômetros de Vitória, mas eu já fui algumas vezes em Domingos Martins, mas fui muito a trabalho, inclusive preciso de ir a lazer. Não fica longe, fica bem perto, é bem acessível. Mais ou menos ali uma hora e meia de carro, aproximadamente. Chega no aeroporto, mais uma horinha de carro, e é tranquilo alugar e tá ótimo, né? Super tranquilo, vale super a pena. É um destino que o custo-benefício é muito legal, é muito bom. O que você gastaria para ir num grande centro, ali você gastaria muito menos, certamente. Então, assim, as melhores pousadas têm um valor de diária muito bacana, muito bom. E aquela gastronomia de montanha? A gastronomia de montanha, então também ali tem ali a região das Montanhas Capixabas tem muito uma questão da imigração muito forte, a imigração italiana e alemã. Nossa. Inclusive perto de Domingos Martins tem Venda Nova do Imigrante. Não sei se vocês já ouviram falar, mas Venda Nova do Imigrante é a capital do agroturismo. Eles se auto-intitulam como a capital do agroturismo. E aí, lá tem muitas fazendas, a região tem muito turismo rural, muitas fazendas, muitas hospedagens no campo e tudo mais. E, inclusive, lá em Venda Nova do Imigrante, lá é famoso pela polenta. Então, tem polenta, tem tudo que você imaginar, eles fazem com polenta. Oh, delícia! Tem pizza de polenta, panqueca de polenta, polenta doce, enfim. Então, a gastronomia é bem diversa lá, bem legal também. Vale muito a pena, É igual a pamonha mineira, é isso? A polenta lá. Agora, para aquele pessoal que gosta de turismo de aventura, o que a gente tem de novo aí? Turismo de aventura, certo. Deixa eu pensar. Turismo de aventura, eu vou falar um que mistura um pouco essa questão do ecoturismo, do ecoturismo, do turismo rural. Perfeito. Traz o ecoturismo com o turismo rural. Está crescendo, as pessoas têm falado, mas ainda não tem sido tão explorado como poderia ser. E aí eu falo da região do Pantanal, mas do Pantanal do Mato Grosso do Sul. E aí uma cidade específica, que é a cidade de Miranda. Miranda, eu fui para Miranda por acaso. Foi totalmente obra do acaso. Eu estava trabalhando lá no Mato Grosso do Sul, numa cidade lá próximo, que chama Porto Murtinho. E aí eu ia passar o final de semana, porque na segunda eu ia ter que continuar trabalhando. Eu falei, bom, tô aqui, vou passar o final de semana aqui, eu quero saber o que eu posso fazer aqui. Aí pesquisei ali mais ou menos, perguntei algumas coisas para algumas pessoas. Ele falou, você tá aqui perto de Miranda, por que você não dá uma passadinha lá? Porque eu ia passar pela estrada, eu ia passar por Miranda para ir para o próximo lugar que eu iria. Eu falei, bom, vou passar o final de semana lá. Foi uma das melhores viagens que eu já fiz, assim, da minha vida. Olha. E foi assim totalmente despretensioso. Eu estava sozinho e aí eu cheguei lá, me hospedei num hotel. O próprio hotel já tinha ali a sua agência de receptivo que vendiam os pacotes. Então, assim, eu tive a oportunidade de praticar diversas atividades que foram muito legais e que eu realmente não esperava encontrar nesses espaços. E foi uma grata surpresa, né? Porque imagina, gente, o Pantanal é riquíssimo, é uma fauna, flora maravilhoso. E você fazer alguma coisa ali, né, um passeio de barco, uma canoagem, uma descida de bote, enfim, dentro do Pantanal é algo fantástico. Então, assim, não só o ambiente, mas a
a atmosfera como um todo, sabe? Traz um tom bem legal. Então, para quem gosta de natureza, para quem gosta dessas atividades ao ar livre, a dica é Miranda, assim, acho que é fantástico, vale super a pena. Olha, gente, o Ronaldo já deu 3 dicas, hein? Que interessante. E de lugares que eu nunca tinha ouvido falar, hein? Eu acho que você também talvez nem tenha ouvido ainda. Como é que Pois você... eu tô buscando os mais diferentões. Tem mais ainda aí na lista? Essa lista não acaba. Nossa! Como é que você consegue detectar os potenciais turísticos nessas cidades para poder implementar isso, Ronaldo? Fala um pouco sobre isso, que é muito curioso, né? Então, Rafa, eu trabalho, né, com consultoria para destinos turísticos e uma coisa que assim, a minha premissa básica de trabalho é que toda cidade ele tem um potencial de desenvolvimento turístico, desde que bem trabalhado e desde que bem desenvolvido primeiro para a comunidade local. O que muitas vezes a gente vê são destinos turísticos sendo desenvolvidos para o turista. O que eu não acho certo e o que eu não concordo e não trabalho dessa forma. Por que eu falo isso? Porque primeiro a cidade tem que ser boa para o morador, para depois ser boa para quem vem de fora. Porque afinal de contas é o morador que está lá 24 horas por dia. E aí a gente vê muitos destinos focados especificamente nas pessoas de fora e se esquece do morador. E aí a distribuição de renda não acontece, tudo que é pensado na cidade é pensado para o turista, e aí a pessoa, o local, sempre vai perdendo. E o turismo acontece, é assim, né? Fazer turismo é eu receber uma pessoa dentro da minha casa. E muitas vezes eu não sei quem são essas pessoas que estão entrando aqui na minha casa. E aí, para que eu receba pessoas que eu não conheço dentro da minha casa, tem que valer a pena para mim, porque senão eu não vou querer. E aí, toda cidade tem um potencial turístico. Toda cidade tem turismo, na verdade. Né? A menor cidade do Brasil, ela tem turismo. A cidade mais isolada do Brasil, ela tem turismo. Às vezes é um turismo de negócios, às vezes é um turismo familiar, a pessoa que foi embora e depois retorna para a cidade, ele já não é mais morador, ele é turista. Então a gente sempre, toda cidade é um destino turístico. Consequentemente, já sendo um destino turístico, ela é um destino potencial. E aí, para a cidade ser de fato legal, para a cidade ser de fato boa, ela precisa de investir na autenticidade do lugar. Eu estava ontem, né, eu dou aula para uma turma de guia de turismo e a gente estava debatendo sobre um destino específico, nem vou falar qual é esse destino, porque a gente estava falando questões que não são tão positivas desse lugar. Mas é um destino no Brasil que ele está muito focado na questão dos parques aquáticos. É um destino consolidado, vai muita gente para lá, tem um fluxo muito significativo, mas é só focado no parque aquático. E eu falava com os meus alunos que esse destino, a qualquer momento, ele vai perder a sua importância. Por quê? Porque a infraestrutura, qualquer um pode fazer uma infraestrutura melhor. Qualquer lugar pode surgir uma cidade que vai fazer parques aquáticos mais interessantes, com maiores infraestruturas, e as pessoas vão deixar de ir para esse e ir para aquele outro. O que poderia fazer com que as pessoas não fossem para outro lugar seria exatamente a identidade do lugar. Eu vou para tal lugar, não por causa da infraestrutura que tem lá, mas por causa da hospitalidade, mas por causa da cultura, por questões que eu vou encontrar só naquele lugar. Então, o destino turístico, ele é um bom destino turístico quando ele foca em fazer com que o turismo se envolva com a comunidade local e com a cultura que essa comunidade faz com que o local desenvolva. Então, assim, para mim, o turismo só é bacana, só é um potencial turístico para ser bem desenvolvido quando a gente coloca a cultura local como centro do processo. Faz todo sentido. E ela é quem vai determinar todo o restante. Não a infraestrutura, não que uma parcela mínima da população, que às vezes tem o dinheiro para investir, que define, que decide o que vai ser. E aí a coisa não é pensada de forma igualitária, né? E a gente tem esses problemas que a gente acaba vendo em vários destinos, né? E o legal é que isso desenvolve toda uma região, né? Toda uma cidade, uma localização ali. Sim, sem dúvida. O turismo, ele precisa. No Brasil, a gente não entendeu ainda o potencial do turismo regional. Tá ali uma cidade vizinha da outra competindo entre elas. Na verdade, eles deviam ser parceiros, né? Porque se eu sou uma cidade que tenho 10 atrativos, a pessoa gasta 3 dias para ver os 10 atrativos.
mas se eu juntar com os 10 atrativos do meu vizinho, vão ser 6 dias de viagem ao invés de só 3, né? Quanto mais opção a pessoa tiver, mais tempo ela vai passar no lugar. E acho que os destinos ainda não entenderam esse barato, né? De fazer o turismo de forma regionalizada. E acaba tendo muito essa competição entre um e outro, que não é legal. E como é que está a mentalidade das prefeituras, dos prefeitos, para tornar as suas cidades turísticas? Socorro! Aí você mexeu na minha figura principal. Secretaria de Turismo é sempre aquela secretaria que, assim, primeiro, você me apoiou na minha candidatura e eu não tenho uma secretaria para te colocar, porque você não tem uma especialização em nada, assim, não tem uma especialização na saúde, não tem uma especialização em educação, a gente não sabe muito bem em que você é bom, mas aí eu te coloco no turismo, porque no turismo qualquer um sabe fazer, né? Então a gente acaba tendo cabide de emprego ali, muitas vezes nas secretarias de turismo, né? Com pessoas que não são técnicas, não sabem muita coisa sobre turismo. E outra coisa é que a Secretaria de Turismo é sempre aquela que recebe menos dinheiro e que é a primeiro a ser cortado em qualquer situação. Então, fazer turismo é um desafio grande porque realmente falta investimento, falta verba, falta pessoal qualificado na frente dos processos. Então, assim, boa parte desses cabelos brancos e dessas barbas brancas que vocês estão vendo aí está muito atrelada a essa situação, viu? Ô, Ronaldo, eu quero fazer uma brincadeira com você. Vamos lá. Eu queria que você desse um destino bem legal e diferente também para diversos tipos de público. Então, vamos lá. Um casal com filhos, um casal sem filhos, um solteirão, a pessoa que está na melhor idade. Você conseguiria dar esses 4 destinos, assim, pra gente? Tá, bora lá. Para a pessoa da terceira idade, eu não falei de Minas Gerais ainda, né? Vocês viram que eu fiquei não. Agora é a hora, agora é a hora. Agora é a hora. Vou falar um pouquinho de Minas Gerais. Para a terceira idade, o que eu recomendo é Diamantina. Diamantina, tenho certeza que vocês já ouviram falar. Sim, com certeza. Mas Diamantina é um destino turístico aqui de Minas Gerais que tem uma infraestrutura turística pautada na história muito legal, muito interessante, e tem como principal atrativo, que é o que a gente chama de Vesperata, que são os músicos que ficam nas janelas, tocando os instrumentos, várias bandas de música. E é maravilhoso, é um ponto de encontro ali sensacional e que atrai muito significativamente as pessoas da terceira idade. Então, é um ótimo destino, apesar do calçamento de Diamantina ser um desafio para a terceira idade, porque é realmente um calçamento irregular, né? Porque é uma cidade construída na época do Brasil colônia, mas vale muito a pena. Então, para a terceira idade seria Diamantina. O outro público é casal sem filhos. Para o casal sem filhos, Nossa, agora eu vou ter que fazer um exercício aqui para me lembrar, porque eu sempre esqueço do nome desse distrito. Nossa, deixa eu até pegar aqui o Google para me ajudar. Pode procurar. Para ver se ele me ajuda. Casal sem filhos às vezes não gosta de lugar muito movimentado, né? Casal sem filho vai mais para romântico, né? O A2, né? Lavras Novas. Lavras Novas. Lavras Novas de Ouro Preto. Lavras Novas aqui em Ouro Preto é sensacional, é fantástico, é aquele lugar que você vai, de fato, assim, para tomar um vinho, para curtir A2, para, de fato, ali curtir a cidade, curtir o momento. Durante o dia dá para pegar uma cachoeira, durante a noite dá para ficar na beira da lareira, enfim. Que delícia. É realmente um destino para casal sem filhos, para curtir ali uma lua de mel, um aniversário de casamento, um aniversário de namoro, um pedido de noivado, enfim. É um lugar perfeito. Que dicas, não? Agora, família. Os solteiros. Solteiros. Meu Deus do céu. Vamos lá pensar no solteiro. Vamos lembrar da minha solteirice.
Então, solteiro. Eu vou continuar focando aqui em um lugar para achar, né, um pretendente, de repente, para curtir, né? Eu nem vou sair de Ouro Preto. Falei do distrito de Ouro Preto, mas vou falar de Ouro Preto. Ouro Preto, apesar de ser conhecida ali pela história, mas Ouro Preto tem uma efervescência cultural muito legal. E isso está muito atrelado à cidade, que é uma cidade universitária. Nós temos aqui em Minas, né, algumas cidades que têm um fluxo universitário muito grande, muito legal, muito bacana. Então, Ouro Preto, por exemplo, atende a diversos públicos que gostam ali dessa vida noturna, mas sem essa agitação toda da capital. Porque se eu for falar para balada, eu citaria uma capital, um grande centro e tudo mais. Não vão ser as baladas que a gente inicialmente pensaria. Assim. São bares, são festas específicas, com uma vida noturna ali voltada mais para o público universitário, o público jovem mesmo, né, que está ali a fim de curtir a vida. Então, Ouro Preto, apesar, né, de ainda atrair muita gente focada na história, eu acho que tem um potencial ali para esse público mais jovem, muito legal, muito interessante, bem bacana também. E aí sobrou o casal com filhos. Casal com filhos. Eu poderia citar algumas praias, mas eu acho que praias eu já citei, então eu vou continuar aqui em Minas Gerais. E vou falar Belo Horizonte. Por que eu estou falando Belo Horizonte, inclusive? Mas eu vou falar Belo Horizonte pensando nos arredores de Belo Horizonte, não na capital. Seria muito interessante você se hospedar em Belo Horizonte e aproveitar o entorno. Por que eu estou falando isso? Para um casal com filhos, especificamente. Aqui, pertinho de Belo Horizonte, 1 hora, você está em um dos principais museus do mundo, que é o Inhotim, que tem uma infraestrutura de arte muito legal, muito bacana, muito significativa, que atende a todos os públicos, inclusive a crianças. As instalações de arte lá são totalmente interativas, você interage com o processo e tudo mais. Você tem aqui também, ao lado de Belo Horizonte, a Serra do Cipó, que tem uma infraestrutura de natureza, cachoeiras, que também, né, são muito acessíveis para crianças, para um público mais jovem. Você tem a própria capital, né, com a culinária. Belo Horizonte tem se destacado muito pela sua culinária. Foi considerada cidade criativa da gastronomia pela Unesco recentemente. Olha, então, que legal, que bacana. É um ótimo lugar para ir passear no mercado central aqui de Belo Horizonte. Belo Horizonte é fantástico. Adoro BH. Então, assim, focado, né, na Minas Gerais, que eu peguei esse bloco só para falar de Minas, né? Você tá puxando a sardinha. A minerada aqui liderando. Aqui. Mas Minas é uma delícia, né? É uma delícia. A gastronomia é para tudo, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Voltando para a questão de potencial turístico que o Brasil... A gente já explorou quanto desse potencial? O que tem ainda para se explorar? Exploramos 1% do que tem para ser explorado. É sério, para o turismo? O Brasil só explorou 1% do potencial dele? E eu não arrisco de estar sendo exagerado de falar 1%, sabe? A gente tem uma infraestrutura muito grande. A gente tem belezas naturais muito significativas. A gente tem uma história muito rica. A gente tem assim, tanta coisa para ser feita e para ser utilizada, para ser conhecida, que são mínimos os espaços que de fato a gente sabe utilizar bem. A gente tem visto aí um crescimento muito grande na infraestrutura turística, na tomada de consciência, né, da relevância para o turismo para esses espaços, mas a gente ainda tem muita coisa para crescer. O ano passado eu trabalhei muito com o Mato Grosso do Sul, e quando a gente fala em Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente foca muito ali direto, ou no Pantanal, né, que foi um dos lugares que eu citei para vocês, ou em Bonito. Pantanal, Bonito. Mais ou menos ali Campo Grande, por ser a capital. Mas, por exemplo, eu atuei em, se não me engano, 14 cidades do Mato Grosso do Sul. E uma dessas cidades, por exemplo, chama Rio Verde do Mato Grosso. Lá tem, dentro da cidade, a cachoeira, talvez a cachoeira mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. Assim, definitivamente. E é no meio da cidade. E é, assim, sensacional,
maravilhoso e tipo, saiu do Mato Grosso do Sul, quase ninguém ouviu falar em Rio Verde, por exemplo. E é assim, espetacular. Costa Rica também, que fica no Mato Grosso, não é a Costa Rica, né? O país Costa Rica, lá no Mato Grosso do Sul, também tem uma cachoeira que também está entre uma das maiores e melhores que eu já vi na minha vida, que também está no meio da cidade e que, assim, não tem um potencial, tem um potencial pouquíssimo explorado. Isso eu estou falando de 2 cidades do Mato Grosso do Sul, que ninguém nunca ouviu falar e que tem um fluxo turístico muito ali regional, mas que certamente tem todo o potencial de ter um fluxo turístico internacional e que, assim, não perderia para destinos, tipo assim, é de fato algo transcendente, esses 2 lugares que eu falei. São, de fato, lugares que de fato, depois pesquise. Curiosa, não, a gente vai... Quem sabe a gente acha a foto aqui para colocar para vocês assistirem aí, ver como é essa cachoeira, que eu fiquei curiosa. Eu acho muito... 7 quedas. Eu acho muito curioso, Ronaldo, porque você falou uma coisa, você falou de cidade do oeste do país. E o Brasil, o brasileiro, até internacionalmente, ele é muito conhecido ao turismo do lado do oceano, ou seja, o nosso litoral. Mas o oeste ele é tão pouco explorado, né? Totalmente. Na verdade, a gente ainda está explorando só os grandes centros e o entorno, né? A gente ainda não tem, acho que muito em detrimento dessa falta de conectividade, que a gente ainda é difícil chegar nesses lugares, ainda não é tão simples, né? Você chegar nesses espaços. Então, para chegar nesses lugares, enquanto turista, a gente precisa de conectividade, a gente precisa de mais aeroportos, a gente precisa do transporte ferroviário interligando maiores distâncias, incentivo ao transporte ferroviário, melhores rodovias, inclusive, né? Rodovias com qualidade, enfim, acesso mesmo. O que falta muito é acesso. Gente para visitar, o que mais tem. O turismo brasileiro tem crescido muito, tem se aumentado. Cada vez mais o brasileiro tem interesse em viajar. Então, assim, só falta mesmo o incentivo, né? Eu vi uma pesquisa recente, saiu agora, no meados de outubro, uma grande plataforma de reserva de hotéis online, ela sempre lança algumas pesquisas, e essa pesquisa previa as férias de verão. E aí, para as férias de verão, a previsão era que 94% dos turistas brasileiros eles vão viajar no próximo verão. Então, assim, 94% das pessoas que naturalmente já são turistas já têm interesse de viajar. Tem um fluxo aí muito significativo de pessoas se deslocando. Então, turista a gente tem, só falta a gente trabalhar melhor para que o turismo ele se dissolva mais e acabar com esse turismo de massa. O turismo de massa ele acaba prejudicando o meio ambiente, concentrando riqueza somente na mão de alguns, a coisa acontece de forma desenfreada, desordenada, não tem um contato com a cultura local, não tem uma interação com a comunidade, a coisa acaba acontecendo de uma forma muito... com impacto negativo muito significativo. Ou seja... Se a gente conseguir dissolver um pouco mais o turismo para outros centros, a gente divide mais as benefícios, né, do turismo, levando mais potencialidade para outros lugares, gerando alternativa de renda, gerando alternativa econômica. Enfim. Desenvolve o país, né? Lindo. Exato. Isso, não é? Muito legal. Muito legal. Muito bacana. A gente tem esperança de que tudo isso aconteça. E também falando para vocês aí que estão nos assistindo, para abrir os olhos para os novos destinos, não é isso? Exatamente. Vamos lá então, Ronaldo. Infelizmente, o nosso horário já se excedeu, né? Meu Deus! Puxa vida! Passa muito rápido, é horrível. Não deu para explorar o Brasil inteiro. A gente citou aqui 5, 6 cidades, talvez, né? Pois é. Muito pouco ainda. Mas você que está nos assistindo, que gosta de viajar, pense nisso, explore, né? Pode até conversar com o Ronaldo se tiver dúvidas, ele está aí disponível, né? Exatamente. Ronaldo, então passa seus contatos para quem quiser aí fazer uma consultoria com você. Então, ainda não estou atuando com viagens, mas depois desse podcast eu vou pensar seriamente. Quem sabe, não é? Quem sabe? Mas enfim, podemos dar dicas, podemos trocar ali. E né? Pode responder perguntas, não é isso? Sem dúvidas.
Então lá é só procurar Territures, que é o Instagram da minha empresa. E lá a gente pode trocar ideias, podemos conversar. Estamos lá totalmente à disposição. Maravilhoso, perfeito, Ronaldo. Maravilhoso, adorei o papo. E a gente não explorou quase nada, mas a gente, quem sabe, Ronaldo, você não volta vamos fazer aí, outros, né? Vamos fazer outros, vamos fazer outros. Temos o ano de 2025 inteiro pela frente para explorar esse Brasilzão. Pois é. Espero que vocês tenham gostado desses destinos novos que a gente trouxe para você. Agora é só arrumar a mala e aproveitar a sua viagem de férias. Boas férias para você, um bom 2025. Continue nos assistindo, continue nos apoiando, para que a gente continue com esse trabalho que a gente ama fazer, né, Rafa? Pois Tamo junto, né? E ótimas férias para você também. Você também. Ótimo ano para você também, Ronaldo. Um excelente 2025. Obrigada, Ronaldo. Gente. Valeu pela oportunidade. Cada vez mais sucesso para vocês aí. Obrigada, Ronaldo. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.